Gente, conforme prometido, ofereço a vocês um vídeo em que, resumidamente, tentarei explicar um pouco sobre a educação na cultura greco-romana. Esse é o mapa em que fica indicado as zonas de influência da cultura grega durante o ano 8 a.C. Todas essas manchas em verde são locais dominados por pessoas que possuem em comum aspectos culturais e características linguísticas que fazem com que a gente possa os chamar de gregos. A Grécia Antiga, ela não era um grande império dominado por uma pessoa só ou por uma família real só. Na verdade, eram várias cidades-estado, que nós chamamos de polis, cada uma com a sua própria forma de governar o seu povo. Mas essas várias cidades-estados, elas possuem em comum características culturais e linguísticas. Essa civilização da Grécia Antiga, ela conheceu um apogeu, ou seja, ela conheceu um auge entre os séculos 12 a.C. e 4 a.C. Atenas tornou-se a principal cidade entre as gregas, entre os anos de 461 a.C. e 429 a.C., tendo esse posto tomado por Esparta em 404 a.C. na Guerra do Peloponeso. Em 338 a.C., a Macedônia, que era uma região que tinha já uma certa influência dos gregos, acabou conquistando espartanos, tebanos, ou seja, Esparta e Tebas eram duas cidades da Grécia Antiga, facilitando também o domínio em toda a Grécia e, além da Grécia, se expandindo para outros locais. Né? E aí, o Império Macedônico ele conseguiu sua expansão maior durante o governo do Alexandre o Grande. Né? E isso foi importante para que a cultura grega acabasse por ser espalhada por todo esse imenso território que a gente vai agora. Veja, como o Alexandre o Grande, de alguma maneira, já era influenciado, a Macedônia já era influenciada pela cultura greco-romana, tanto que um dos principais preceptores, dos principais professores de Alexandre foi o filósofo grego Aristóteles, a cultura grega acabou se espalhando por toda essa região dominada pelo Império da Macedônia, principalmente no período de governo do Alexandre. Nesse mapa aí, a gente está observando os domínios de um outro imenso império da antiguidade, que foi o Império Romano. Ou seja, essa civilização romana, que de alguma maneira saiu ali de Roma, na Itália, acabou dominando todo esse imenso território que vocês estão observando aí, incluindo a França, parte da Grã-Bretanha e toda a Espanha e todo Portugal, ou seja, toda a Península Ibérica. Por que é importante ressaltar isso? Porque os romanos também foram influenciados pela cultura greco-romana. Enquanto os romanos conquistaram a Grécia, conforme ou todos os locais em que viviam gregos, conforme você vê no mapa, eles conquistaram militarmente esses locais, mas a cultura grega acabou conquistando os romanos, fazendo com que os romanos espalhassem essa cultura por toda essa região avermelhada que você vê no mapa. A Roma Antiga nasceu de um pequeno povoado nas terras férteis do Lácio, centro da Península Itálica, no século X a.C., algo que você viu no mapa. Tanto para quem gosta de futebol, Lácio lembra Lazio, que é um time de Roma. Né? Roma acabou desenvolvendo seu comércio e seu exército, o que motivou a conquista de vários territórios, tornando-se dessa maneira um dos maiores impérios da antiguidade, dominando culturas desenvolvidas como fenícios, egípcios e os já citados gregos e macedônios. Já nos anos depois de Cristo, Roma conheceu seu declínio, culminando com o fim do Império lá em 476 a.C., Império Romano do Ocidente. Qual é o legado dessas civilizações greco-romanas? E por que a gente fala greco-romanas? Porque os romanos, conforme frisei anteriormente,
eles acabaram pegando para si a cultura grega e fazendo com que essa cultura grega fosse espalhada por todo o seu território de conquista. Então a gente pode perceber que democracia, filosofia e a importância do conhecimento como ordenador de nossas vidas e da sociedade são heranças das civilizações gregas. A proeminência das leis na organização da sociedade também é algo que a gente herdou dos gregos e que os romanos, de alguma maneira, também pegaram para si de forma bem, digamos assim, rígida. Né? Os romanos eles eram pessoas que se baseavam bastante nas leis escritas. Né? Tanto que quando se você estuda direito, você percebe muitos termos em romano, muitas referências às legislações do Império Romano, da Roma Antiga. Né? Outra coisa que Roma acabou difundindo nesse seu potencial expansionista foi o cristianismo. Porque quando Jesus Cristo atuou, viveu, a sua região lá, a região da Judéia, era uma região dominada pelos romanos. Jesus Cristo foi morto por um governador romano, Pôncio Pilatos. Só que em um dado momento o cristianismo se tornou tão popular que o próprio Império Romano se converte ao cristianismo, fazendo com que grande parte dos domínios romanos passassem a ser influenciados pelo cristianismo, inclusive Portugal. Portugal, que como sabemos, foi o país que colonizou durante mais de 300 anos o território ao qual a gente chama de Brasil. Então, muito por conta de Roma, a gente aqui no Brasil é cristão, a gente segue determinadas concepções de justiça e de lei, e muito da concepção educacional, conforme a gente vai ver nesse vídeo, também é herdada lá da civilização greco-romana. Vamos lá, vamos focar na questão da educação. Primeiro na Grécia Antiga. E antes de a gente começar, gente, eu quero pedir perdão porque meu computador ele tem um sério problema de superaquecimento que ele faz um barulho em excesso e provavelmente esse barulho pode atrapalhar o entendimento de vocês, mas assim, pode atrapalhar, mas acho que não vai ser nada de muito grave ao ponto de vocês não entenderem nada. Então vamos lá. O surgimento da escola. Durante o chamado período homérico, que vai do século XII a.C. ao século VIII a.C., a educação se resumia a espaços informais, ou seja, não havia a escola conforme a gente conhece hoje, com um espaço específico para você aprender determinados conteúdos. Né? A gente vai ver essa formalização do espaço escolar de forma bem rudimentar no período clássico, entre os séculos V e os séculos IV a.C. Essa formalização do espaço escolar e do processo educacional vem muito pelo fato de que em Atenas todo cidadão deveria ter o domínio da escrita, porque cada dia que passava lá no auge de Atenas, as leis passaram a governar mais a vida de todos os chamados cidadãos. Né? Então, inclusive entre os livres mais pobres e até entre os mais poderosos, a lei deveria ser conhecida para que eles pudessem, de alguma maneira, respeitá-la. Né? Os escravos e os indivíduos pobres, em sua maioria, eram os professores que alfabetizavam a maioria da população. Isso é um dado interessante, algo que ocorre tanto na Grécia Antiga, lá mais precisamente Atenas, como lá na Roma Antiga. Né? A educação esparta ela tem uma diferenciação frente à ateniense, porque o principal foco da educação espartana era a educação física, era a preparação física, porque a civilização espartana era uma civilização que valorizava muito a guerra. A educação física ela era fundamental e ela tinha como principal objetivo preparar os guerreiros, já que a educação espartana era uma educação voltada para a guerra, que era um atributo fundamental em Esparta. O homem espartano só se via livre de obrigações militares após os 60 anos, o que demonstra a importância da guerra para essa sociedade. A educação em Atenas. Os pobres se restringiam à alfabetização que era feita pelos gramatistes. Peço perdão, porque provavelmente essa pronúncia não deve estar correta. Que geralmente era um escravo e um pobre.
Ao nível acima estava a educação do ginásio, onde que se preparava para alguns conhecimentos, além da preocupação com a preparação do corpo. Os gramáticos, que eram os responsáveis por esse nível de ensino. O nível mais avançado de educação lá em Atenas era os do Rhétor. Esses ficavam responsáveis pela educação dos futuros governantes e dos altos funcionários. O que eu posso destacar disso? Conforme você era mais poderoso, conforme você era mais importante na sociedade ateniense, você tinha a possibilidade de avançar mais no processo educativo. E conforme você era menos importante nessa sociedade ateniense, você ficava com a educação mais restrita. Geralmente, o que acontece lá em Atenas? A educação ela não era para fins úteis, fins de produção econômica. A educação era mais destinada para aquelas pessoas que deveriam ocupar cargos políticos e cargos de chefia, né? Por quê? Porque geralmente a educação do mais pobre lá em Atenas se restringia ao mais rudimentar alfabeto para que ele tenha um mínimo de domínio das leis, enquanto os mais fortes, os políticos, eles deveriam saber governar e saber governar com sabedoria. Então, a educação ateniense mais complexa, dos assuntos mais sofisticados como gramática, literatura, arte, música, retórica, entre outras coisas, que eram importantes para a formação de um cidadão qualificado, ficava pelas camadas mais privilegiadas, principalmente aqueles da vida política, enquanto o rudimentar da alfabetização se destinava aos mais pobres. Sendo que a grande maioria das pessoas que habitavam Atenas não tinham acesso à educação porque eles eram escravos. E escravos não poderiam ter acesso à educação, né? E nem as mulheres, né? O próprio filósofo Platão ele separava que as pessoas em 3 grupos, em que cada um desses grupos, cada pessoa tinha 3 partes da alma. As pessoas que tinham a alma que era responsável apenas pela vontade de se alimentar ou seguir os instintos de sobrevivência, eram aqueles mais pobres e não deveriam ter acesso à educação mais complexa. Aqueles que eram movidos pela alma da guerra, pela alma da sobrevivência, do coração, eram destinados para a guerra, enquanto aqueles que tinham a alma da cabeça, a alma do raciocínio, a alma do cérebro, como aquela que tomava conta do corpo, eram os responsáveis pela administração política e poderiam ter acesso ao que havia de mais complexo, sofisticado do conhecimento grego, né? Então, Platão ele tinha essa visão elitista da educação e era algo que meio que se reproduzia mesmo lá em Atenas. Enquanto os mais ricos e os envolvidos em política ficavam com aqueles assuntos mais complexos da racionalidade humana naquela época, os mais pobres ficavam com o rudimentar. Geralmente, o adolescente ele ficava preocupado bastante com a questão do corpo, porque ele iria para a guerra, mas logo os guerreiros eles entravam para o estatuto de nobreza e por conta disso eles poderiam assim ter acesso a essa educação mais complexa e se tornar políticos. Porque a gente tem que lembrar que a sociedade ateniense, apesar dos seus aspectos democráticos, da possibilidade de escolha destinada a uma boa parte da população, essa boa parte da população tinha que ser nobre, cidadã, né? O que acabava excluindo escravos e os mais pobres, né? Para um bom governante, esse
quesito da oratória era fundamental, porque era uma maneira de você se expressar bem para os seus funcionários, para os seus correligionários e para o povo. Então, os retors, diferentes dos gramatistes, eles eram estes responsáveis pelo desenvolvimento da oratória por meio do ensino da gramática, da literatura, da arte e tudo mais. Os retors eram aqueles que eram valorizados pela sociedade grega, né? Eles eram importantes porque eles deveriam ensinar para a nobreza grega o chamado ócio digno. Por quê? Em quase toda a civilização do Ocidente, ou influenciada pela cultura greco-romana, enquanto eles admitiam a nobreza ou a existência da nobreza, essa nobreza ela não deveria pegar na enxada, não poderia trabalhar, não poderia produzir diretamente produtos econômicos, porque isso era digno daqueles que não eram nobres. Mas isso não quer dizer que eles ficavam lá fazendo nada, vagabundando, né? Esse tempo livre deveria ser dedicado para que eles obtivessem o conhecimento necessário para a formação intelectual de um cidadão. Então, geralmente os retor, eles dominavam o que havia de mais complexo e sofisticado no conhecimento da Grécia Antiga naquele momento, e eles eram responsáveis por ensinar essa gama de conhecimentos para a nobreza, que geralmente ia ser a responsável pela política, pela administração de todos os domínios de Atenas. Né? Mas assim, a gente herda de Atenas essa ideia de que a educação ela é fundamental para o aperfeiçoamento do homem. Né? Isso é uma coisa que a gente pode destacar que Atenas nos legou. Fora isso, lá em Atenas, Atenas, durante o seu auge, promoveu uma educação que a gente pode chamar de completa, porque eles não separaram a questão do corpo e a questão da mente, a questão das obrigações mais práticas e das educações mais intelectuais. Algo que, de alguma maneira, a gente tenta defender no nosso processo educacional atual. Que a nossa educação não seja só intelectual, também ela seja moral e prática, né? E que também a gente possa, de alguma maneira, aprender a administrar o nosso próprio corpo, né? Então, a partir do ginásio, você percebe que havia a preocupação lá na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas, nas discussões sobre o corpo, moral, estética, religião e principalmente política. Bom, dito tudo isso sobre a Grécia Antiga, vamos lá para a educação na Roma Antiga. Similar ao contexto histórico grego, a educação ela era informal antes da consolidação do aparato estatal e da burocracia romana a partir do século IV a.C. A influência grega e a burocratização estatal romana, ou seja, a necessidade de comunicar e obedecer leis, foram determinantes para o surgimento das primeiras escolas dedicadas à alfabetização. Lá em Atenas, é importante ressaltar o quanto o surgimento das cidades e, por conta disso, das leis, foi fundamental para que ele se preocupasse com esse processo de educação. Algo similar vai acontecer em Roma, e a gente pode dizer muito por conta da própria influência grega na sociedade romana. Né? A gente percebe que, assim como na Grécia, lá em Atenas precisamente, o ensino das primeiras letras eram feitos principalmente por indivíduos livres e pobres e principalmente por escravos. E assim, dentro da nossa concepção da experiência histórica brasileira quanto à escravidão, a gente pode até estranhar o fato de um escravo ser professor ou de escravo ter um domínio de um certo conhecimento, já que a gente entende aqui, e às vezes até de forma errônea, que o escravo era apenas para o trabalho. De forma errônea porque havia muitos africanos escravizados que vinham para o Brasil e que tinham realmente conhecimentos privilegiados, ainda que não era o conhecimento que os colonos, os exploradores da terra aqui no Brasil queriam, né? Mas enfim. Lá em Roma, coisa que aconteceu na Grécia Antiga, muitos dos escravos eram aqueles escravos capturados em guerra. Então, por exemplo, você ia lutar contra um outro povo, uma outra civilização,
e nos seus adversários eram os chefes, administradores, intelectuais. E assim, na processo de escravidão na antiguidade, geralmente, quando você capturava um prisioneiro, você falava, ou você vira escravo ou você morre. E aí muitos deles viravam escravos. Então, muitos escravos na Roma Antiga eram pessoas intelectuais, eram pessoas dotadas de conhecimento, e muitos deles foram designados para ser os educadores e professores de primeiras letras, inclusive, das pessoas lá. E como que se dava a educação lá na Roma Antiga? Bom, o que havia de mais complexo e sofisticado na educação na Roma era destinado, assim como aconteceu em Atenas, para as classes dirigentes e para a nobreza de Roma. Né? A classe dirigente era aquela que teria contato com a literatura, com a música, com a poesia, ou seja, com aqueles conteúdos mais avançados. Aos plebeus, ou seja, para aqueles que não eram nobres, aqueles que não eram guerreiros de alta patente, aqueles que não tinham vastas extensões de terra e que não tinham títulos nobiliárquicos, restava apenas as primeiras letras que possibilitava que eles pudessem ler as leis. Já os escravos não tinham nenhum tipo de educação, daquela educação que era oferecida pelo povo romano, né? A não ser que você era de um outro local e fosse escravizado, e nesse outro local você já tinha acesso a um tipo de educação. Mas não, você de maneira nenhuma seria disponibilizado para você a educação que era oferecida lá em Roma. Ludi Magister, gramáticos e retores. Peço perdão pela pronúncia que provavelmente não é a correta, né? Sendo livres, pobres e escravos, perdão, os ludimagistes, ou seja, os alfabetizadores, eles não eram valorizados. Diferente dos gramáticos, professores de uma fase equivalente ao nosso ensino médio, e aos retores, que são os professores equivalentes a uma fase que a gente chama aqui, na nossa realidade de 2020, de ensino superior. E lembrando que esse ensino superior ensinado pelos retores seria destinado à classe dirigente romana, né? Os retores tinham como principal objetivo o aperfeiçoamento da oratória, que era um aspecto valorizado pelo governante romano também. A oratória ela seria incentivada por meio do ensino da gramática, filosofia, direito, música, entre outros saberes. E aí, qual é a herança do ensino romano para concepções contemporâneas de educação? Bom, a partir do primeiro século depois de Cristo, a educação passa a ser progressivamente ser domínio exclusivo do Estado. Ou seja, deixa de ocorrer um ensino privado na mão de pessoas fora do Estado para ser a prerrogativa exclusiva do Estado. Então a gente pode dizer que, graças a Deus, a gente também tem uma educação que é administrada pelo Estado, e isso é uma coisa que os romanos meio que nos apresentaram ou nos legaram, né? A rigidez e a disciplina eram importantes características do ensino em Roma, coisa que de alguma maneira, em certos aspectos positivos e em certos aspectos negativos, a gente também encontra na nossa realidade atual. Bom, a didática romana também se caracterizou pela consolidação da memorização, ensino baseado em decorar informações. Assim, devido a essas características, muitos pensadores da época apontaram a escola romana como estéril, sem criatividade, completamente sem vida e descolada da realidade do mundo vivido. E aí é que a gente pode fazer um paralelo com a nossa realidade. Porque apesar dos profissionais estarem sendo formados nos cursos de licenciatura com essa tentativa de fazer com que eles entendam que é necessidade de fazer uma educação viva, que toque realmente o aluno, que parta da realidade social do aluno, a gente percebe que a nossa educação ainda é uma educação parecida com a romana, em que os meninos não conseguem despertar sua criatividade, que os meninos não conseguem entender o porquê que eles estudam determinado conteúdo. Então são coisas que você consegue observar essa ligação. É diferente
por exemplo, da educação que a gente viu lá da África, né? Que a educação dos africanos era uma educação que tinha uma extrema preocupação em estar ligada ao viver, é uma coisa que não era dentro de uma sala de aula, era uma coisa que fazia com que os meninos tivessem contato com a natureza, em que os meninos pudessem decorar aquilo que servisse para o bem viver deles de verdade, né? É uma coisa que a gente perdeu e de alguma maneira a gente herdou apenas essa coisa mais estéril, sem criatividade, sem vida, que é uma coisa que a gente consegue observar lá no processo educacional da Roma Antiga. E é isso, essa foi a bibliografia que eu utilizei para fazer esse slide, esse vídeo. Peço perdão se a minha fala não foi muito didática, se eu falei rápido demais. Eu estou me familiarizando com essas possibilidades de fazer vídeos para espalhar conhecimento para vocês. Peço perdão pelos erros de português que eu cometi ao longo do vídeo e espero que esse vídeo possa contribuir para o processo educacional de vocês. Tá bom? Obrigadão e até a próxima.